Prezados amigos, sou Clédson Rezende da Associação Espírita Gotas de Luz de Oroeste, aqui do canal Gotas de Luz Oroeste. E hoje temos a proposta de refletir sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, que na tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, ele intitula As Três Proibições, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Essa passagem é um roteiro de conduta nos trazido por Jesus, relatados por Mateus em seu Evangelho. E é uma passagem belíssima, quase poética, e que nos traz reflexões muito importantes dentro do contexto que estamos vivendo, principalmente nessa semana, em decorrência da situação dessa pandemia que estamos vivenciando. Dentro desse cenário, nós temos dois fatores que, ao primeiro momento, parecem se contrapor. E os dois geram grandes preocupações em nós. Então, a preocupação com a saúde e com reduzir o número de pessoas acometidas pela virose, pela doença do coronavírus, pela Covid-19. E outro fator é o impacto econômico nas medidas de contingenciamento, nas medidas de restrição, para evitar essa proliferação de forma rápida da doença. E todos os dois lados nos geram grandes e dolorosas preocupações. Nos geram medo, nos geram ansiedade, nos geram um sentimento de preocupação muito grande. Alguns estão muito preocupados com seu estado de saúde e com as pessoas mais fragilizadas e vulneráveis, principalmente se estão dentro do que as autoridades de saúde chamam de grupo de risco, ou se têm entes queridos morando na mesma casa, muito próximos, que fazem parte desse grupo de risco. Outras pessoas, mesmo diante desse cenário, são as primeiras impactadas pelas questões econômicas e financeiras e dificuldades que todo esse processo a nível mundial vem acarretando. Uma coisa é fato: muitas pessoas vão ser atingidas diretamente pela infecção, pela virose. Mas todas as pessoas, de uma forma ou de outra, vão sentir os impactos secundários dessa pandemia, de ordem econômica, financeira, e de toda a estruturação sociocultural e econômica que essa pandemia nos traz. Se nós ficarmos focados em cima dessas questões de ordem prática da nossa vida no dia a dia, nós vamos estar mergulhados em preocupações ligadas ao instante que estamos vivendo. E aí, quando o cristão, quando ele diante de uma situação dessa, isso é para todos nós cristãos, e especialmente o recado para os cristãos espíritas, que estão mais vinculados, são os maiores telespectadores desse canal, e a quem eu falo mais diretamente, por ser um trabalhador espírita, vinculado a uma casa espírita, ele precisa buscar as respostas às suas condutas e o seu direcionamento de pensar e de agir no Evangelho, que é o nosso roteiro de conduta. E esse capítulo, no capítulo 6, no versículo 19 a 34, o Evangelho de Mateus vem nos trazer um roteiro de como nós devemos proceder, ou como nós devemos refletir, meditar nesse período que estamos vivendo. E aí ele começa dizendo assim: não ajunteis tesouros na terra,
aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aquilo que nós mais valorizamos é aquilo com que nós mais nos preocupamos. Mas tanto a vida material quanto as situações de ordem de manutenção dessa vida e manutenção de uma estabilidade econômica diz respeito a esse plano, a esse estágio da vida, né? Esse estágio da nossa vida material, da nossa manifestação aqui na Terra. Diz respeito a essa encarnação. E Jesus vem nos alertar para não nos focar todos os nossos esforços e nossas preocupações às questões dessa encarnação, no sentido de buscar ajuntar tesouros ou direcionar nossas energias e nossos esforços apenas às questões ligadas à matéria. Porque tudo da matéria passa, é transitório, não é perene. As únicas coisas perenes são os tesouros que nós ajuntamos para o céu, ou no céu, que são os nossos ganhos intelectuais e morais, né? Nosso desenvolvimento das nossas virtudes, do nosso intelecto em favor do nosso progresso moral, né? E tudo aquilo que a gente constrói no âmbito de desenvolvimento das nossas virtudes, da caridade, do amor, da benevolência, do perdão, né? No ressarcimento dos erros anteriores, no desfazimento dos nós que nós criamos lá atrás no campo das relações e na estruturação de relações saudáveis, desenvolvendo o amor fraternal em nós. Isso tudo a gente leva para lá. Mas o nosso corpo, a nossa saúde, todo de ordem material, vai ficar aqui. A gente não consegue levar. Então é preciso começar a refletir, né, quanta importância eu estou dando às coisas que vão ficar aqui. E qual a importância que eu dou às coisas que eu vou levar realmente. Por isso Jesus fala assim, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha o que ele fala. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de beber, perdão, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Não é a vida mais do que aquilo que nos mantém? Não é mais importante? Né? E o corpo não é mais importante do que tudo aquilo que utilizamos para a sua manutenção? Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, ou de onde virão os recursos, né, para a manutenção desta vida em que estamos habituados no dia de amanhã. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios aqui simbolizando? Aqueles que não conhecem a lei, aqueles que não conhecem o evangelho. Esses são os gentios de hoje. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas no tempo correto, né, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Deus age de acordo com aquilo que nós necessitamos, não de acordo com o que nós desejamos, porque nossa visão do que é o necessário para nós é muito restrita.
extremamente limitada, extremamente embaçada pelo estado de materialidade em que estagiamos. Deus sabe tudo. Deus tem a consciência plena. Deus não erra. É preciso que confiemos verdadeiramente nisso para que nós comecemos a abrandar o nosso coração e não nos desesperar, e não nos irritar e não entrar em contendas, em discussões desnecessárias. É preciso que nós foquemos no ensinamento do Evangelho. Eu que sou cristão, eu que sou espírita, para não entrar em discórdias e para não trazer dívidas pesadas para a minha encarnação, para que eu necessite ter que ressarcir essas dívidas mais tarde, dívidas de âmbito moral. Não nos preocupemos em demasia com as dívidas de âmbito material. Deus sabe o que nós necessitamos, mas nos preocupemos verdadeiramente com as dívidas de âmbito moral. Essas são difíceis de ser acertadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã pertence a si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Não tomemos atitudes precipitadas, baseadas no que irá acontecer no dia de amanhã. E não nos preocupemos em demasia, entrando em situações de medo extremo, de rebeldia, de revolta ou de extrema ansiedade, projetando as dificuldades do amanhã. É claro que os órgãos competentes estão aí para projetar os parâmetros que surgirão no porvir. Mas não nos foquemos toda e não apostemos toda a nossa vida nisso. Cada um vai viver esse processo de forma individual, não somente coletiva. E a leitura que nós fizermos de tudo isso e o proveito que nós tirarmos de tudo isso, que vai trazer os nossos méritos diante dessa prova. Então a prova ela é individual e coletiva, mas nós prestamos conta para com Deus, para com nossa consciência, individualmente, sempre. Então a nossa relação é sempre de nós para com Deus, nunca de nós para com o outro. É uma oportunidade única essa desse grande aprendizado que nós temos de ressignificação, de fazer diferente, de pontuar valores. O que é mais importante para mim? Será que eu tenho valorizado e ajuntado tesouros apenas na terra? Ou eu tenho buscado ajuntar tesouros no céu que não podem ser consumidos, que não podem ser roubados? O que eu valorizo mais nesse momento? Será que, como Paulo, estou preparado para viver na abastança, mas também na dificuldade? Ou eu não estou pronto para enfrentar as dificuldades que Deus me oferece como ferramenta de crescimento? O cristão deve estar pronto para a hora de alegria e para a hora do testemunho. E Deus chamará muitos de nós para o testemunho da nossa fé. Estejamos preparados. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre.